1 Crônicas 13 diz assim: E teve Davi conselho com os capitões dos milhares, dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os vossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas que com eles nas cidades, nos seus arabates, para que se ajunte conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Juntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Emate, para trazer a arca de Deus, de Kiriat-Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baal, e dali Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uza e Aio guiavam o carro. E Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força em cânticos, e com harpas, e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando a ele de Quidom, estendeu Uza a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uza, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza que o Senhor houvesse aberto brecha em Uza, pelo que chamou aquele lugar Uza até o dia de hoje. E naquele dia tremeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Diante dessa palavra, Senhor, ó Deus, eu creio que o Senhor, ó Pai, irá, Senhor, se manifestar, que o Senhor irá, ó Pai, estender as tuas mãos enquanto a arca estiver na nossa casa, para também fazer prosperar em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Poder sentar. Glória seja dada ao nome de Jesus. A gente fica temeroso também, embora estamos no tempo da graça agora. Ficamos temerosos pelo zelo de Deus com as suas coisas. Sabemos que nessa época o Senhor, Ele realmente trazia ali um zelo muito grande as coisas. Era totalmente diferente dos dias de hoje. Por isso o Senhor Jesus veio e pagou o preço, morte de cruz, derramando o seu sangue, para que eu e você pudesse ter direito do perdão para a salvação eterna. Hoje nós estamos no tempo da graça, e o tempo da graça é o tempo da misericórdia de Deus, onde Ele mesmo pagou o preço por nós, levando os nossos pecados, as nossas transgressões, sobre Ele foi colocado. E ali na cruz, Isaías expressa que não havia formosura, não havia beleza alguma nele para que o desejássemos. E quando nós vemos nos dias de Davi, como que o Senhor era zeloso. Ora, esse homem, ele estava apenas evitando que a arca caísse. Quando os bois tropeçaram, ele estava apenas
fazendo com que a arca não caísse. E ele tocou para não deixar ela cair. E no mesmo instante, ele caiu morto. O zelo de Deus. Davi se assustou. Ele que estava levando para Jerusalém, agora então ele diz: não vou levar mais a arca. Então ele procura uma casa. E essa casa, entre aquelas que está bem próxima, estava a de Obed-edom. E a arca então repousa na casa de Obed-edom e fica por 3 meses. Interessante que nesses 3 meses a prosperidade acontece, amados. A bênção de Deus está na casa. A glória de Deus se manifestou na casa através da arca que estava hospedada na casa de Obed-edom. Totalmente diferente do tempo que ficou na casa de Abinadab. Durante 3 anos, a arca ficou hospedada na casa de Abinadab e nada aconteceu. Nós podemos pensar: Senhor, se a arca estiver na minha casa hospedada, o Senhor fará haver prosperidade? O Senhor vai deixar na mesma coisa? Algo forte que nós devemos constantemente usar é a nossa fé. Ou seja, trazer à existência aquilo que nós não vemos, trazer à existência aquilo que nós não estamos contemplando. E algo, a nossa natureza, ela é tão traiçoeira que nós estamos tão habituados com negatividade, que mesmo que a gente coloque na mente: vai acontecer, eu vou tomar posse de tal coisa, amanhã vai ser um novo dia, eu já estou contemplando, estou trazendo à existência o que eu quero, o meu sonho. Mas lá no fundo, tem algo que luta contra, para dizer: olha, que não vai ser bem assim, olha, que não será tão fácil assim, olha, que não vai ser dessa maneira. Mas você insiste. Nós precisamos pegar o hábito de profetizar, de trazer à existência aquilo que ainda não aconteceu. Se todos os dias você treinar a sua fé, profetizando algo que não aconteceu na tua vida, nós vamos pegar o jeitinho, amém ou não amém? Nós vamos pegar o jeitinho da fé perfeita. Todos os dias nós declararmos, nós profetizarmos aquilo que nós queremos que aconteça, aquilo que nós não vimos ainda acontecer. Ou seja, na enfermidade, seja no trabalho, seja no campo financeiro, seja em que área que você queira. Se você trazer à existência isso todos os dias e profetizar, vai haver prosperidade da parte de Deus, porque a arca de Deus está dentro da tua casa para prosperar. A arca de Deus está dentro para fazer prosperidade acontecer. Amém? Deus é um Deus que traz novidade, que traz coisas novas, e todos os dias nós podemos contemplar o agir do nosso Deus. Quando nós deitamos e quando nós levantamos, nós deitamos de um jeito, deitamos de uma forma e levantamos de uma outra forma. E interessante que quando nós usamos a forma de Deus, de nós levantarmos, ler um versículo, um capítulo da Bíblia, de nós levantarmos e profetizar em nome de Jesus Cristo, vai ser um dia maravilhoso na presença do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por esse maravilhoso dia. Nós vamos ter uma bênção, nós vamos contemplar a grande bênção de Deus, a mão do Senhor estendida, porque a arca está na nossa casa. Todas as vezes que você olhar para essa arca simbólica, em cima da sua cômoda, em cima da sua penteadeira, ou em cima de uma mesinha de escrivania, não importa. Todas as vezes que você olhar, todas as vezes que você contemplar, você vai viver a prosperidade que Obed-edom viveu em nome do Senhor. Nós não podemos aceitar a mesma coisa que aconteceu com Abinadab. Quando ficou 3 anos, gente, que diferença? 3 anos ficou, nada aconteceu, a arca ficou lá. Qual foi a diferença?
foi a fé. A maneira que Obed-edom recebeu essa arca, ele não ficou temeroso, ele não ficou com medo daquilo que aconteceu, do que ocorreu. Quando aquele homem tocou na arca e morreu, eu creio que ele não ficou com isso na cabeça, mas ele viu a arca como bênção, ele respeitou e ele ficou louvando a Deus. Um dos segredos para nós liberarmos vitória sobre vitória: abra a tua boca no banheiro, dentro da tua casa, seja onde for, louve ao Senhor, dê louvor a Deus. Um dos segredos que Davi usava era exatamente esse. A Bíblia diz que quando Saul ficava cheio do espírito mau que vinha da parte do Senhor, permissão de Deus, Davi era chamado, ele começava a tocar a harpa e começava a cantar louvores a Deus. Instantaneamente Saul ficava bom, Saul ficava aliviado. Hoje Deus está falando contigo, aleluia, através do louvor, através da adoração, através do cântico. Eu vou trazer paz no teu coração, vou trazer alegria dentro da tua casa, vou trazer confirmamento de grande prosperidade, porque essa é a minha vontade através do louvor. Quando nós nos reunimos na presença do nosso Deus, nós temos que nos encantar. A Bíblia fala que Davi, juntamente com os levitas, eles ofereciam cânticos com harpas, com alaúdes e com tamborins, com símbolos sonoros, com trombetas. Ou seja, naquele tempo havia já instrumentos para dar louvor a Deus. Hoje nós estamos aqui, começamos a cantar o bar, dar a nossa voz ao Senhor. Houve uma batida através do playback, a adoração começou a fluir aqui. E eu vi algo diferente da parte do Senhor no nosso meio, aleluia. Isso é importante. A presença do Altíssimo também vai se manifestar dentro da tua casa nesses dias, em nome de Jesus, aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele é fiel. Quando Davi viu aquele fato acontecendo, e Davi se encheu de tristeza, que o Senhor houvesse aberto essa brecha, e ele ficou ali pensativo: se eu levar a arca agora para Jerusalém, e se repetir esse quadro com muitos outros que estão na cidade, como será? Mas não aconteceu isso. Quando Davi descobre e fica sabendo que Deus prosperou a casa de Obed-edom através da arca hospedada na sua casa, Davi então se arrepende e vai buscar a arca da casa de Obed-edom e leva para Jerusalém. Interessante isso. Porque Davi, ele observou, ele disse: poxa, se a arca ficou na casa de Abinadab, ficou durante 3 anos, nada aconteceu, foi para a casa de Obed-edom e houve prosperidade, ora, eu desisti de trazer a arca para Jerusalém. Se eu trouxer a arca para Jerusalém, vai haver grande prosperidade. Então deixa eu ir buscar novamente. O que Deus espera de mim, de você, que em todos os momentos nós possamos refletir. Precisamos tomar posse de tudo que o Senhor já nos fez, da bênção que Deus já nos concedeu, de portas que foram abertas, de como o Senhor trouxe felicidade. Coisas maravilhosas já aconteceram na tua vida, amada e amada do Senhor, tanto na sua como na minha vida. E nós não podemos esquecer disso. Nós temos que estar vivendo em gratidão diante do nosso Deus. Esse Deus que trouxe tanta coisa nos dias anteriores para nós, não é o mesmo Deus para abençoar hoje, não é o mesmo Deus para fazer nova todas as coisas hoje, mas tem um mal que quer nos obrigar a crer no negativo. Tem um mal que não quer que nós venhamos usar a positividade para dizer: vai acontecer. E em nome de Jesus nós estamos aqui como servos
prosperidade, abundância em dias, felicidade, paz, harmonia, em nome do Senhor. Levanta a tua mão e começa a tomar posse dessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Aplauda bem forte ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é Deus fiel. Aleluia. Quando tiver a arca, em nome de Jesus, você vai levar o nome do Senhor, essa arca, e você vai orar com ela, e você vai colocar ela no lugar certo. Você vai lembrar da palavra, do que Deus fez na casa de Obed-edom, e você vai viver, visualizar o que você quer que aconteça nessa campanha, o que você quer que venha, o que você quer que aconteça. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar em oração. Amém? Amém? Amém. Eu vou te ajudar em oração. Eu vou procurar estar junto com você em oração. Todas as vezes que eu dobrar no meu joelho, eu vou lembrar. Eu estou em comprometimento com eles. Estou junto com eles. Para orar junto com eles. Em nome de Jesus. Seja na madrugada, de manhã, de tarde, à noite. Não importa. Eu estarei junto com vocês em nome de Jesus. Algo de Deus tem que acontecer e vai acontecer. Em nome de Jesus, esse algo vai acontecer. Deus vai te surpreender de maneira fantástica, de maneira sobrenatural. Deus vai fazer coisas novas acontecerem em nome de Jesus. Amém? Gente, olha, cada um de nós aprendemos, amém, uns com os outros. Claro, eu vi a fé de que você tem para demonstrar a Deus. O pouco, o Senhor diz que no pouco Ele pode nos abençoar para chegar no muito. Então, se nós tivermos um pouquinho, aleluia, porque o Senhor disse que a fé, ela tem que ser semelhante ao tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, meu Deus, é uma sementinha muito pequenininha. De repente, se nós tivermos a fé, e a nossa fé não chegar nem nessa sementinha pequenininha, o que nós podemos então viver? O que nós podemos fazer da nossa fé? O que nós podemos contemplar? Não vamos contemplar absolutamente nada. Uma das coisas que nós precisamos crer, eu estou aprendendo muito, é nós procurarmos a nossa identidade nas Escrituras Sagradas em Cristo. E você tem convicção, não para exaltar o teu eu, mas confiança naquilo que Deus tem confiado, naquilo que Deus tem firmado através da sua vida. Porque quando você for, que você chegar diante de Deus, você prestar conta, você vai dizer: Senhor, eu entrei em um lugar, e neste lugar eu pude, em nome de Jesus, apresentar algo para o Senhor, fazer algo para ti. Eu estava vendo algo na internet que eu vejo muito, acompanho muito as igrejas no interior de São Paulo. Eu conheço muito os interiores de São Paulo, mas não sei que, mas no interior de São Paulo, não sei se é algum lugar aí. E eu estava vendo, geralmente as igrejas que estão nesses lugares, tem muito poucas igrejas nesses lugares. Então, quando entra numa porta de uma igreja nesse lugar, prospera muito. E o Senhor dá muitas maneiras, ideias, estratégias de se trabalhar. Eu estava vendo uma igreja que usa a estratégia de quase toda a igreja, de sair à noite e faz umas orações assim, em forma de balão, e faz uma corrente e sai liberando, colocando nas casas, colocando nas ruas, nas casas, no ambiente das casas, dizendo lá uma mensagem. E é interessante isso. Às vezes nós paramos assim e falamos: Senhor, o que eu posso apresentar a Ti? Se simplesmente o Senhor te der uma ideia, se o Senhor te der uma visão pequena, de um lembrete, olha, quer saber uma coisa? Eu vou mandar fazer uns 50 cartãozinhos. Jesus te ama, Ele tem uma obra muito grande na tua vida. Procure a primeira igreja e Deus te tocar, e vá lá, que Deus está te esperando e ter um encontro contigo. Passou, jogou ali, naquele local onde fica ali a carta. Meu Deus, você já está fazendo a obra de Deus. Ideias, projetos, amém? Amém? Essas coisas nós precisamos procurar
você está aqui. Graças a Deus por essa porta. O Senhor tem abençoado essa porta. Tem havido desafios gigantescos. Vocês não fazem ideia da vontade do principado de que baixe as portas, de que feche, de que nós saiamos, né? Mas Deus, Ele tem revelado algo profundo, que Ele tem algo a fazer, e eu acredito naquilo que o meu Deus, Ele tem me revelado, e toda sorte de coisa que você possa ouvir contra, você tem que ter convicção de quem é Deus, de como Deus age, e o tempo é de Deus, e aquilo que Deus revela, e que Deus confirma através de profeta, está fechado. Nós não podemos duvidar, não podemos estar em incerteza e insegurança. Amém? Amém ou não amém? Diga a pessoa que está do teu lado: Deus transmitiu o recado dele para a sua vida, e acredite, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer neste lugar. É neste lugar que Deus vai exaltar a sua cabeça. É neste lugar que Deus vai te usar para outras pessoas, em nome de Jesus. Podeis ficar em pé em nome do Senhor.